Fala, turminha, muito boa tarde, beleza? Graças a vocês aí, hoje, né, como sempre, a gente tá chegando aqui para mais um estudo, aquele empenho final, né, que eu avisei ontem no Telegram ali sobre os likes. Hoje a galera fez uma corrida e passou dos 200 likes. E eu tô gostando de ver esse empenho, isso mostra que o canal tem ajudado e eu tô vendo o reconhecimento de vocês. Isso é mais do que a questão de apenas significar fazer ou não um vídeo, turma, mostra para mim que vocês estão tendo consideração por isso. Isso é uma forma de gratidão minha, né? Vir aqui agradecer a cada um de vocês por esses likes. E eu peço que continuem, turma. A gente está numa caminhada legal. Uma coisa que eu falo para vocês, quanto mais like, mais pessoas do YouTube direcionam os vídeos. Essa semana, com essa função dos 200 likes, essa campanha que eu estou fazendo, a taxa de novos viewers, né, pessoas novas que chegaram no canal aumentou. Isso é legal, porque sinal que o canal está atingindo mais pessoas e com isso vai ajudar mais gente. E eu tenho certeza que esse empenho de vocês que estão fazendo os likes vai continuar a ajudar. Então, bora continuar com essa meta. Vamos tentar bater a meta de 250 likes. A gente já passou de 200, 4, 5 dias. Então, vamos tentar se sacrificar aí. Agora, tá assistindo esse vídeo, vendo essa informação que eu tô dando, da importância que tem para chegar a mais pessoas, já deixa o like aí embaixo enquanto você tá ouvindo eu falar nisso. Para a gente começar aqui o nosso estudo, a gente vai fazer um estudo aqui em cima do índice do dólar para a gente começar a semana bem, beleza? Então, conto com vocês. E se você está caindo de paraquedas no canal, está chegando agora, como vem atingindo mais gente, esse é um canal voltado para o Smart Money. Eu explico ele, ensino de uma forma mais simplificada e objetiva. E se você não tem noção, está aprendendo, aqui na descrição tem uma playlist toda sobre Smart Money, chamada Smart Money do Zero. Então comece por ela que você vai aprender. Se você já está estudando Smart Money, quer se aprofundar um pouco mais, tem o nosso treinamento Smart Money também, que a gente tem aí com o link na descrição. Então, e é tudo de uma forma ou gratuita ou muito barata, porque o intuito do canal é sempre ajudar as pessoas. Inclusive, se você quiser se tornar membro, aí ajuda o canal, tem vídeos exclusivos toda semana, custa só R$ 7,99, é uma forma da gente manter o canal aí bem ativo. Chega de falar, chega de propaganda e vamos ao que interessa, que o negócio é falar de mercado, né, galera? Então, bora! Aqui é o gráfico do mini índice de 1 hora, vamos colocar aqui no diário para a gente ter uma noção do que a gente está enxergando, porque assim, ó, quando a gente olha o diário, a gente vê que a gente está no meio desse caixote aqui que ele tem, da outra vez ele parou aqui também, e agora ele está de novo nessa região, né? Essa região, ela costuma ser uma região que a gente chama, é uma região de meio que, onde o preço, não diria preço justo, mas é uma região onde o preço, sempre que chega, ele tende a dar uma travada, estão vendo? Ó, aqui, ó. Toda essa região aqui é uma região que o preço costuma travar. Então, sempre quando tá nessa zona da briga. Para cima ele faz movimentos bruscos, para baixo faz movimentos bruscos e para cima a gente tem isso. Olhando esse gráfico de time frame maior, a gente tem o quê? Nós temos essa liquidez aqui e essa aqui do fundo. Reparem uma coisa. Lembre que eu sempre falo para vocês que o preço ele vai de um ponto a outro, né? Ele vai de um ponto até outro. E aqui nós estamos num ponto de atenção, porque o que acontece? Se você tirar, ó, a gente pegar o 4 horas e traçar, a gente vai ver que o preço fez um pullback, fez outro, rompeu o topo, e agora ele voltou e fez um stop. O que significa isso? Pode significar duas coisas, isso vocês têm que ter muita atenção. Lembra que eu falo para vocês que esse choque aqui, ele só é caracterizado caso o preço faça isso aqui, ó. Venha numa região de oferta
e faça um boss. Aí sim eu sei que isso aqui é um choque. Enquanto isso, o preço está fazendo esse pullback, ele pode ser apenas um sweep de liquidez aqui para tentar buscar as regiões lá de cima. A gente não tem como adivinhar. E como a gente não tem como adivinhar, o que eu sempre estou falando para vocês é: tentem fazer o quê? Ver o que o preço está fazendo e ver o que é o próximo movimento que a gente pode esperar, né? Com isso, vocês vão ter uma certa tranquilidade para estar fazendo operações. E aí a gente tem aqui, ó, eu tenho essa região aqui, que é uma região importantíssima, porque se vocês perceberem, ó, o preço ele fez esse movimento brusco, fez esse movimento, tem esse pavio enorme aqui no 4 horas positivo e 2 pavios negativos. Significa que ele pode estar fazendo esse movimento aqui para confirmar a continuidade do movimento. Mas ainda a gente sabe que aqui é 50% do gráfico, percebam, ó, do movimento. É 50% do movimento. Então a gente não tem como saber se ele vai parar aqui ou se ele vai buscar mais alguma liquidez ali em cima antes de descer. Por isso a gente vai diminuindo os time frames. O que a gente sabe é que no movimento maior ele está indo buscar o teste de baixo. Então, se eu tiver que priorizar por operações, eu vou priorizar por operações do lado que o preço está indo, ou seja, o lado vendedor. E aí, para quem acha que o preço tem aquela visão que às vezes está olhando o time frame pequeno, mas o preço está numa zona de demanda, eu não vou vender, o preço está no fundo, tal. Você traça, você vê que o preço bateu numa região de 50 e está voltando. Então, de fato, ele está numa região de demanda. Só que o que vocês têm que entender? Isso aqui é num time frame maior. Se eu estou falando num time frame maior e eu estou numa zona onde eu posso ter movimentações de compra mais lá para baixo, o que eu vou estar atento nisso? Na Golden Zone. E olha onde está a Golden Zone. A Golden Zone está lá embaixo. Então, eu sempre vou ficar atento para os dois lados. Claro, olha aqui, ó, nós tivemos, inclusive na sexta-feira, teve venda e teve compra. Porque o preço deu essas duas oportunidades. Aqui agora, vocês vão ter que estar prestando atenção no que o preço está fazendo, né? Eu tenho regiões interessantes. Quando a gente traz para o time frame menor, eu vejo o quê? Ó? Eu tenho zona de liquidez aqui. Isso já me valida o quê? Uma possível indução desse preço aqui e uma volta lá para cima e depois talvez a continuidade. Então é esse tipo de movimento que eu tenho que ficar esperto. Da mesma forma que se esse preço abrir rompendo para baixo, eu tenho que ficar esperto para o movimento de pullback nessa região aqui. Porque aí sim eu estou numa região premium de uma região de demanda, ou seja, eu estou na Golden Zone. Tá? Então, tudo isso que vocês têm que ter atenção. E essa atenção ela tem que estar voltada para as duas extremidades. A gente tem, primeiro, a gente vai olhar na extremidade do gráfico, que automaticamente é lá que o preço vai atrair. E, em segundo lugar, vocês têm que prestar atenção nessa região que eu marquei aqui, porque eu tenho essa zona de liquidez muito forte nos 60 minutos e logo abaixo eu tenho essa zona aqui que foi, inclusive, candle de notícia. Então, esse candle de notícia que junto com esse candle preto tem muita ordem presa aqui. Então, isso aqui é um ponto que pode atrair o preço nessa região, tá? Então, fiquem sempre muito atentos com isso. E a questão que eu falo para vocês da venda é justamente o quê? O preço estando nas regiões mais de cima, né? Aí, com certeza, vocês vão ver que vocês têm oportunidades. Deixa eu só diminuir isso aqui, que ficou muito longe que eu tracei no 60. Vocês vão ver que vocês vão ter muitas oportunidades, inclusive aqui em cima.
tem esse order block aqui, que é o do 60 que eu marquei, tem essa região de liquidez, inclusive isso aqui pode acarretar, empurrar o preço lá para cima para depois descer. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado com a questão da liquidez, porque como o preço é fractal, né, ele faz o quê? Ele normalmente trabalha induzindo o varejo ao erro. E como que ele faz essa indução do varejo ao erro? Dessa forma aqui, ó. Veio para romper fundo e voltou tudo e deixou um topo duplo e ameaçou voltar. O que vocês têm que estar atentos aqui? A enxergar o movimento contrário disso aqui. Ou seja, abrir o mercado ameaçando descer e voltando para capturar a liquidez lá em cima. Né? Porque todo mundo que ficou preso na venda aqui embaixo, o stop está aqui atrás, já que isso aqui gerou um topo duplo. Então, esse topo duplo, ele caracteriza uma liquidez, não aquela liquidez que faz o preço bater aqui e voltar de uma vez, mas sim aquela que começa a acionar os stops e empurra o preço lá para cima. A mesma coisa que acontece lá embaixo. Quando a gente olha no time frame de 1 hora, ó, vocês vão ver que esse fundo triplo aqui é liquidez que quando o preço chegar aqui embaixo, ele tende a dar uma esticada. Claro, no gráfico de 1 hora, essa esticada aqui pode ser um belo de um trade. Mas vocês têm que estar atentos a isso, né? Porque é isso aqui, ó, no time de 1 hora, o preço deixou essa zona de topo e está todo mundo acreditando na venda até lá embaixo. Se ele voltar aqui, ele vai fazer justamente isso. Fazer aquele stop para depois ir lá na venda. Isso é muito característico, isso aqui vocês têm que estarem muito atentos a isso, tá? Então essa é a visão aí que a gente tem no índice, o preço indo buscar a região de fundo nesse momento, tá? Então o fluxo está vendedor. Vocês têm que estar atentos a sempre estarem operando no time frame menor dentro da melhor probabilidade, seja vendedora ou compradora, porque a gente opera dos dois lados, sabendo o que está fazendo. Combinado? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar está numa região, está assim, numa zona horrível, né? A gente continua com esse movimento travado nessa região, entre o topo e o fundo. Vem que semana passada ele bateu de novo aqui. E na sexta-feira ele ficou trancado aqui nessa região. O que nós temos é a mesma coisa. Ó. Um movimento, um típico candle de stop, esse candle vermelho forte, que talvez possa empurrar o preço até lá em cima agora, tá? Então, estejam espertos em relação a isso, porque olha só, ele veio, pegou a liquidez embaixo, testou lá em cima e está voltando. O que acontece aqui? Topo duplo, preço indo para cima, né? A mesma coisa a gente tem aqui embaixo. A região do dólar ela é muito complicada, tá vendo? Ó? Olhem só, no gráfico de 1 hora. Só tirar esses desenhos aqui, passados. Olha só no gráfico de 1 hora o que a gente tem. A gente tem essa região aqui de liquidez, que capturou a liquidez, né? A gente tem essa outra região aqui que também pegou a liquidez. Ou seja, ele está criando ranges, né? Então, é muito complicado você tomar direção num movimento que está em consolidação. Na consolidação, a gente faz o quê? Desculpa, turma. Chegou próximo do fundo, a gente vai optar por compra. Chegou próximo do topo, a gente vai optar por venda. 1 hora vai tomar um stop, é a hora que o preço vai determinar o caminho dele aí, o lado que ele vai seguir. O que eu fico atento em relação a isso? O que eu acabei de passar para vocês. Essa região aqui, né? Porque ele capturou essas duas pontas de liquidez aqui sexta-feira e está querendo voltar.
E a gente sabe que por mais que a maioria do tempo eles não andam juntos, a gente sabe que são particularidades de cada índice. Se o índice está querendo buscar o lado de baixo, o que vocês têm que entender? O gráfico de 60 minutos ele é o gráfico que dita a direção. Então, um sempre vai andar para o outro lado do outro. O que acontece às vezes, e muitas vezes, é você olhar uns 5 minutos, uns 3 minutos, e os dois estarem indo para o mesmo lado. Mas isso significa que em um fractal aqui no meio isso está acontecendo. Mas a direção de cada ativo ela é sempre um pouco meio oposta. Tá? Então fiquem espertos com essas duas liquidez que foram capturadas aqui do dólar e buscar esse lado lá de cima, tá? Estejam atentos em relação a isso. Por que eu falo estar atento? Porque ele veio testar essa região aqui e fez um fundo mais alto. Quer queira, quer não, aqui nós tivemos um fundo mais alto, enquanto que aqui nós tivemos praticamente um topo duplo. Isso deixa liquidez. E o que é deixar liquidez? Stops. Faz o preço voltar estopando todo mundo e atrair o preço até outra região para dar a venda lá em cima. É esse detalhe que vocês precisam ficar atentos, tá? Então, muita atenção, porque o dólar está bem difícil de operar por causa dessa região, ele está muito travado, está fazendo movimentos muito truncados e de ranges pequenos, de 20 e 30 pontos, então tomem cuidado com isso. Esperem o dólar para arriscar, procurem sempre lá pelas extremidades. Essa região que ele está aqui não é uma região boa para se operar. Certo, galerinha? Então, mais uma vez, meu muito obrigado para vocês. Tenham todos um excelente final de domingo. Um grande abraço a todos. Bons estudos e, dependendo dos likes, até o estudo de amanhã à noite. Grande abraço, até mais.